intuito é que a gente realmente se aprofunde nesse livro para que a gente possa entender os versículos que estão ali com mais exatidão. Muitas vezes a gente olha para alguns versículos bíblicos de forma isolada na Bíblia e a gente não entende o seu contexto. Mas quando a gente olha o livro inteiro, o capítulo, ou até o gênero literário, a gente consegue entender um pouco melhor. O livro de Provérbios, especificamente, ele é muito confundido assim, pelas pessoas, porque as pessoas não entendem o seu gênero e costumam interpretar o livro de Provérbios assim como interpretam outros livros da Palavra de Deus. Só que cada um tem a sua forma, né? Então, a forma que nós interpretamos os livros históricos é diferente dos livros de sabedoria, que é diferente dos evangelhos, que é diferente das profecias. Então, são gêneros literários completamente diferentes. Muito bem. Qual que é o propósito do curso? O propósito do curso é compreender e adquirir a sabedoria, transformar o conhecimento em prática e viver de forma piedosa para a glória de Deus. Então, o nosso objetivo é encontrar a sabedoria que está explícita e à vontade no livro de Provérbios. Só que, por outro lado, o livro de Provérbios fala no capítulo 2 que a gente tem que procurar, que a gente tem que buscar como um tesouro escondido. Eu gosto muito de um livro do Davi Murky, que eu comentei mais cedo, que se chama Mapa do Tesouro. É um livro que ele fez para adolescentes, mas que retrata muito bem como que funciona o livro de Provérbios. Ele fala que o livro de Provérbios é como um mapa que a gente vai lá procurando e pegando vários tesouros, que é a sabedoria, em vários lados do livro. E quando a gente olha para os diversos capítulos de Provérbios, os 31 capítulos, em vários pontos a gente consegue pegar alguns princípios bem interessantes. Algumas pessoas pensam, por que o livro de Provérbios é escrito da forma que foi? Não é dividido talvez em temas ou coisas do tipo. Mas um outro professor meu disse o seguinte, da mesma forma que a nossa vida, a gente vive e a gente não escolhe os temas que a gente vai enfrentar aquele dia, a gente vive a vida com os temas todos embaralhados, né? Ora a gente precisa se preocupar com finanças, ora a gente precisa se preocupar com relacionamentos, ora com outras coisas, disciplina, preguiça. Da mesma forma, o livro de Provérbios. Cada hora é um assunto diferente para que a gente possa aprender. Mas o propósito é a gente compreender, adquirir a sabedoria para poder lidar de forma piedosa em todas essas áreas do nosso cotidiano e transformar o conhecimento em prática. Isso a gente vai ver bastante no livro de Provérbios, por quê? Vai em semelhança àquela ideia do livro de Tiago. Uma pessoa que olha no espelho e vê a aparência dela, mas logo ela se esquece e vira o rosto e esquece do que ela viu. Exatamente a pessoa que olha, ouve e aprende da palavra de Deus, mas não pratica. Ele é só um ouvinte, mas não é um praticante. É uma pessoa que ela não está aproveitando a palavra de Deus no máximo dela, que é transformar a vida dos homens, né? Eu gosto muito de citar o texto de Esdras 7:10, que Esdras dispôs o coração para estudar, para praticar e para ensinar a palavra de Deus. Então, o objetivo da palavra de Deus não é meramente adquirir conhecimento, mas é transformá-lo em prática. E é exatamente isso que o livro de Provérbios nos encoraja, a aprender da palavra e colocar a palavra em prática. Por isso que sabedoria é diferente de conhecimento. E viver de uma forma piedosa, ou seja, de uma forma consagrada a Deus, de uma forma que agrada a Deus, né? E para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. Bom, o livro de Provérbios, ele se encontra em uma categoria de livros da palavra de Deus, que são os livros de sabedoria, ou literatura sapiencial, né? O livro de Provérbios, ele está acompanhado aí de pelo menos Eclesiastes e Jó, e esses três livros, eles falam sobre a sabedoria. Mas os três falam de formas diferentes e tocam em assuntos um pouco diferentes. Mas o livro de Provérbios, especificamente, que nós vamos estudar, ele traz essa característica de se comparar com o nosso cotidiano, de tratar as questões da mesma forma que nós vivemos ela, de forma aparentemente aleatória. Mas nós temos uma mensagem em comum nesse livro. O que é um provérbio? A gente ouve essa palavra provérbio, mas o que é? Bom, no original, foi escrito em hebraico, né? O Antigo Testamento majoritariamente em hebraico e o Novo em grego. E no hebraico nós temos uma palavra logo no começo, né? Provérbios de Salomão. A gente tem a palavra machal. Machal ou mishle. Machal é mais a raiz dessa palavra mishle, né?
E o que isso significa? Significa paralelo, semelhante ou descrição comparativa. Então, é uma forma de falar que usa desse paralelismo de comparações. Por exemplo, eu vou falar, o homem sensato, ele age dessa forma, o insensato age dessa outra forma. Esse é um provérbio, né? E, resumindo, houve uma certa pessoa disse que provérbios são sentenças curtas tiradas de longas experiências. Eu achei essa frase muito fantástica, porque resume bem a ideia. Sentenças bem curtas e memoráveis que expressam uma ideia de longas experiências e expressam um longo conhecimento, mas são sentenças curtas. Então, são frases memoráveis que usam desse paralelismo, dessa comparação, para nos ensinar longas experiências, né? Uma outra pessoa disse que Provérbios é como se fosse a cabeça de uma pessoa experiente nos ombros de uma pessoa jovem, né? É você pegar essa experiência e colocar em prática desde a juventude. Bom, o livro de Provérbios ele fala muito sobre sabedoria, como todos nós já conhecemos. Ele é um livro que faz parte da categoria de sabedoria. E constantemente a gente vai encontrar a palavra sabedoria. Eu me esqueci agora o número de vezes que a palavra sabedoria aparece no livro de Provérbios, mas ela aparece de três formas, com três palavras no hebraico. Mas a principal delas é essa palavra que vocês estão vendo na tela, que se chama Hokmah. A Hokmah é exatamente a capacidade de viver habilidosamente. A palavra Hokmah, ela é habilidade. Então, não é simplesmente um conhecimento, mas é ser habilidoso, é habilidade, é a capacidade de viver habilidosamente. Então, se é uma capacidade de viver, não é só um conhecimento, mas é um conhecimento vivido. Então, não é só eu adquirir conhecimento, eu adquiri várias coisas que a palavra de Deus me informa, me fala, mas é eu pegar esse conteúdo e viver. Por isso que sabedoria é a capacidade de viver piedosamente. Muito bem. Sabedoria, então, como eu disse, ela é uma habilidade. E habilidade, essa Hokmah, é a mesma palavra que nós encontramos, por exemplo, no livro de Êxodos, capítulo 31, versículo 3 e 4, que diz o seguinte: E o enchi do Espírito de Deus, de Hokmah, de inteligência, de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Ou seja, essa sabedoria, essa Hokmah, é exatamente a habilidade, por exemplo, que um artesão tinha na época. Uma habilidade de trabalhar com os materiais, de trabalhar com ouro, de trabalhar com a prata, de trabalhar com bronze, porque ele tinha habilidade. E o que era a habilidade desse artesão? Não era só um conhecimento, mas era um conhecimento colocado em prática. Ele era habilidoso em trabalhar com algo. Por isso, eu gostaria de desafiar vocês a entenderem a sabedoria exatamente como isso, a capacidade de viver habilidosamente. Que tipo de habilidade? Aquela habilidade que agrada a Deus. Viver de uma forma tão habilidosa que glorifica e que honra e que agrada a Deus. E com certeza essa habilidade não vem do nosso próprio coração, mas vem da sabedoria de Deus. Essa sabedoria é uma sabedoria que Deus nos presenteia da sua própria sabedoria, e aí nós aprendemos qual que é a perspectiva de Deus, né? Tinha um professor meu que ele falava que essa sabedoria nada mais é do que o jeitão de Deus. É o jeitão de Deus de lidar com as coisas. É exatamente eu colocar os óculos de Deus, enxergar pela ótica de Deus, mas também viver de acordo com essa ótica. Então, é o jeitão de Deus de viver. Essa é a sabedoria. É a habilidade de viver do jeito que Deus quer que eu viva. Essa é a sabedoria, a Hokmah, que a gente vai falar durante vários momentos nessa aula. Bom, todos conhecem o rei Salomão. O rei Salomão foi uma pessoa muito sábia, o mais sábio que já existiu, sem contar Cristo, né? Mas fora Cristo ele foi o mais sábio. E lá em 1 Reis 3, nós vemos o rei Salomão pedindo sabedoria a Deus. Deus fala, o que você quer, né? Você quer riqueza, você quer aquilo outro. E ele fala, não, eu quero sabedoria para poder governar, para poder guiar e liderar o povo aqui, o povo de Israel, com muita sabedoria para o agrado do Senhor.
E aí Deus se agrada dele pedir sabedoria e acaba o presenteando com tantas outras coisas e riquezas e grande poder em seu reino. Mas o que acontece é que o rei Salomão ele pediu sabedoria. E ele foi de fato uma pessoa muito, muito, muito sábia. Há relatos no próprio livro de Reis que mostram quantos provérbios o rei Salomão escreveu, que ele colocava aquela sua sabedoria em forma escrita para que as outras pessoas pudessem aprender. E ele escreveu praticamente 3.000 provérbios. E no livro de Provérbios nós temos só 800, ou seja, tem mais provérbios que ele escreveu do que está no livro de Provérbios. Isso significa que o rei Salomão escreveu todos os provérbios do livro? Não, não significa exatamente isso, até mesmo porque a gente tem indícios no próprio livro de outras pessoas escrevendo, principalmente nos últimos capítulos. Mas o rei Salomão escreveu, se não tudo, a maior parte dos provérbios, e talvez foi a pessoa que fez essa coletânea, ou talvez ajudou a organizar tudo isso. Mas a maior parte, praticamente todos os provérbios daquele livro foram escritos por esse rei sábio, que certamente é um exemplo para a gente pedir sabedoria e buscar sabedoria. Mas mais para frente a gente vai ver que não é só pedir sabedoria, mas é de fato correr atrás dela. É você querer sabedoria e buscá-la como pedras preciosas. Porque a sabedoria ela é mais preciosa que rubis, como Provérbios 8 fala. Então, a gente precisa pedir sabedoria e buscá-la com toda a intensidade. E Salomão buscava sabedoria, Salomão praticava essa sabedoria, colocava o conhecimento em prática. Esse é o desafio para nós nessa manhã. Muito bem. Qual que é o mapa de provérbios? Eu sempre gosto de, antes de começar o estudo de um livro, eu sou bem assim... Eu gosto de entender as coisas em pontos, assim, para conseguir ver o todo. E eu olho para esse mapa de provérbios e consigo entender um pouco melhor como que ele é dividido. Esse mapa eu extraí de um canal do YouTube que chama Bible Project. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, é um canal em inglês, mas ele faz um overview, assim, ele faz um panorama de todos os livros da Bíblia. E no panorama de provérbios ele ofereceu esse panorama, esse mapa, que eu achei fantástico. Ele é dividido da seguinte forma, em basicamente 3 partes. A primeira é uma introdução, do capítulo 1 ao capítulo 9. Temos uma introdução do livro, onde nos é mostrado pelo menos 2 situações. O pai e o filho, ou o discipulador e o discípulo, o mestre e o discípulo, em várias sentenças, em várias frases, que o pai, que o discípulo fala para o seu filho: filho, ouça as minhas palavras, faça isso, não faça aquilo, seja dessa forma, não caminhe por perto desse caminho aqui. Então, é as falas de um pai para o seu filho. Mas nós também temos nesses capítulos uma parte introdutória que é da sabedoria. O livro de Provérbios nos apresenta a sabedoria como uma mulher, como uma pessoa personificada, né? A sabedoria personificada. E ele mostra a sabedoria primeiramente nos convidando para ouvi-la. Então, não sei quantos aqui lembram do texto bíblico ali em Provérbios, bem no comecinho, mostrando a sabedoria na praça pública, falando: ouçam a minha voz, prestem atenção no que eu estou falando, incline o coração para o que eu estou falando. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. E Provérbios 2 também fala: atente-se, ouça a sabedoria, incline o seu coração, concentre o seu coração nos seus ensinamentos, na sabedoria. Por isso, nós precisamos, assim que entrarmos no livro de Provérbios, entender essas 2 falas, a do pai para o seu filho, ou do mestre para o seu discípulo, e da senhora sabedoria, nos convidando para ouvi-la e nos convidando para entender e concentrar o nosso coração em seus ensinamentos. Bom, logo depois dessa sessão, nós temos uma coleção de centenas de provérbios, que se localizam ali do capítulo 10 ao capítulo 29, e ali a gente tem vários provérbios de Salomão, alguns outros provérbios parece que colecionados por algumas outras pessoas, mas é uma coleção de provérbios praticamente sortidos, né? Eles tratam de diversos assuntos e é neles que a gente vai mergulhar nas próximas semanas, aprendendo de forma temática vários tópicos que o livro de Provérbios nos apresenta. Então, por exemplo, o livro de Provérbios nos mostra muito sobre finanças. Então, a gente vai olhar, dentre esses capítulos, o que o livro de Provérbios nos ensina a respeito de finanças e também de outros assuntos. Logo depois, nós temos os 2 capítulos finais, os anexos, né,
que são feitos ali por Agur e por Lemuel, que são ali dois sábios, né, que escreveram e que desenvolveram esses provérbios. E especificamente o de Lemuel, a partir, creio que do versículo 10, ele começa a falar sobre a mulher virtuosa, que todos aqui, creio que conhecem a mulher virtuosa, né? Que é, inclusive, um reflexo da sabedoria que nos foi contada durante todos os primeiros, né, capítulos do livro. Mas essa mulher, que ela é a mulher virtuosa, ela acaba apresentando para nós como que uma mulher, como que uma pessoa sábia age nas diversas áreas da vida. Então, a mulher virtuosa, ela nos dá uma grande lição sobre como ser uma pessoa sábia no lar, uma pessoa sábia nos negócios, no comércio e em tantas outras áreas da vida. Então, assim é dividido o livro de Provérbios, com a introdução, com essa coleção de provérbios e também com esses provérbios de Agur e de Lemuel. Muito bem. Qual que é o versículo-chave do livro? O versículo-chave do livro se encontra em Provérbios 9 e 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, quando muitas pessoas olham para a sabedoria e pensam, mas como é que eu posso obter sabedoria? A resposta está aí, essa é a chave. Para eu ter sabedoria, primeiramente eu preciso temer o Senhor. Por isso que uma pessoa querendo adquirir apenas conhecimento, sem se relacionar com Deus, não vai adquirir sabedoria. Para eu adquirir sabedoria, eu preciso ter um relacionamento real com uma pessoa real, que é o meu Deus. Então, para ter sabedoria, eu preciso de relacionamento com Deus. Não adianta só ler. Eu preciso ler e me relacionar com Deus. Um professor meu dizia que é eu me aproximar e praticar estar na presença de Deus que vai resultar em sabedoria. Eu preciso temer o Senhor para que então eu possa adquirir sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é um conceito bipolar, como vocês podem estar olhando aí na tela. E bipolar por quê? O que é o temor do Senhor de fato? De certa forma, ele é voltar para trás com medo, mas de outra forma é aproximar-se para contemplar e adorar. Talvez essa palavra medo possa confundir um pouco vocês, e pensar, poxa, mas eu não tenho medo do meu Deus. Mas é um voltar para trás no sentido de reverência, de eu olhar para Deus e pensar, poxa, esse Deus que eu estou diante de um Deus totalmente perfeito e grandioso. E em comparação com ele, eu não sou nada. Eu preciso reconhecer a minha posição. E é por isso que o livro de Tiago, capítulo 4, nos fala que Deus, ele dá graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos, porque ele quer pessoas, ele quer cristãos que tenham um coração humilde, que se apresentem diante dele com um coração humilde. Por isso, eu preciso sim dar um passo atrás, ou seja, deixar o meu orgulho de lado, deixar os meus pré-conceitos e pensamentos de lado, dar um passo para trás e reconhecer que eu preciso reverenciar esse meu Deus. Eu preciso reconhecer quão grandioso ele é e quão muito, infinitamente menor eu sou. Então eu preciso reconhecer isso. Mas ao mesmo tempo, eu preciso me aproximar. Eu preciso me aproximar para eu poder adorar esse meu Deus, para eu poder me relacionar com ele, porque o nosso Deus é um Deus relacionável, ele quer relacionamento, ele quer que a gente tenha intimidade com ele. Então, não é adorar um Deus assim que eu tenho medo dele de longe, mas também não é adorar um Deus que, nossa, eu amo muito esse Deus, mas tipo assim, eu sou do mesmo tamanho que ele, ou como algumas pessoas têm dito por aí fora, eu posso ter a mesma santidade que Deus, ou eu sou tão justo quanto ele é. Não é bem assim. Eu preciso reverenciar e amá-lo. Então, admiração e amor. Eu preciso dar um passo para trás e um passo para frente. É um conceito bipolar para a gente entender, mas é exatamente aí que começa que a sabedoria começa a ser adquirida. Quando eu consigo entender a minha posição e reconhecer quem Deus é. E quando eu me coloco de forma correta nessa equação, aí eu consigo entender melhor a vontade de Deus e lidar melhor com ela. Constantemente, eu olho para a vontade de Deus e o meu próprio coração pensa, poxa, mas a minha vontade é melhor. A minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Eu acho que eu entendo melhor a respeito dessa área da minha vida. E o meu coração tenta guerrear, né? Eu lembro que antigamente, quando a gente falava sobre as 4 leis espirituais, por exemplo, ou tantos outros panfletos e folhetos de evangelismo, a gente falava como muitas vezes a gente quer ficar no trono da nossa vida e não quer que Deus
fique ali governando. E a gente quer pegar como se fosse o controle da nossa vida, o volante. E a gente tem que tomar essa atitude diária de negar a mim mesmo e deixar Deus tomar o controle e reconhecer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não a minha. A minha vontade não é boa, perfeita e agradável, mas a vontade de Deus é. Por isso eu preciso dar um passo para trás e um passo para frente. Reconhecer quem eu sou e quem Deus é e depois correr para encontrar esse meu Deus e me relacionar com esse meu Deus. Esse é o princípio do temor a Deus, do temer ao Senhor. Eu preciso temer a Deus para encontrar, de fato, a sabedoria. Bom, e aqui vão algumas orientações sobre a leitura do livro de Provérbios. Eu já entendi o que é provérbio, eu já entendi o que é sabedoria, eu entendi também que a sabedoria ela precisa ter primeiro o temor do Senhor, que é reverência e amor. Mas como é que eu vou ler de fato o livro de Provérbios e caminhar durante todos esses provérbios que parecem de forma isoladas, né? Soltos, sortidos no livro? Bom, primeiro, provérbios não são promessas. Muitas pessoas olham para provérbios como se fosse lei ou promessa, e ele não é nenhuma das duas coisas, ele é um provérbio. Provérbio, ele fala muito mais a respeito da probabilidade do que da regra. O que ele fala? Ele fala que, por exemplo, no livro aqui de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma promessa? Eu vou ensinar a criança no caminho que deve andar, e certamente ela não vai se desviar. Não, não é isso que acontece, porque provérbio não é uma promessa, não é uma ordem, não é uma lei, mas é uma probabilidade. Então, se você ensinar a criança no caminho que deve andar, é muitíssimo provável que ela não se desviará dele. Ou tantos outros provérbios que falam da mesma forma. Se você seguir por esse caminho, é muitíssimo provável que você vai se dar bem. Agora, se você seguir por esse caminho, é muitíssimo provável que nada vai dar bem para você. Então, é mais a respeito da probabilidade do que, de fato, uma promessa ou uma lei. Quando a gente olha para isso, a gente pode pensar, poxa, mas isso torna um pouco mais difícil a leitura de provérbios, porque quando que de fato vai acontecer, quando de fato não vai acontecer, como é que eu vou lidar quando talvez eu for frustrado, quando talvez eu ensinar o meu filho no caminho que deve andar e ele acabar se desviando, como é que eu vou lidar com isso? E é exatamente por isso que para ler provérbios eu preciso de sabedoria. Eu vou adquirir sabedoria lendo provérbios, mas eu também preciso de sabedoria para compreendê-lo. Por quê? Porque provérbios não é só conhecimento que eu vou adquirir, mas é um conhecimento praticável. E eu preciso de sabedoria para discernir, para entender os diversos momentos, para entender as diversas situações e para conseguir deixar o meu coração no lugar e não entrar em revolta contra Deus quando alguma coisa acabar não sendo exatamente igual à probabilidade que Provérbios nos apresenta. Isso significa que Provérbios não são honráveis ou não são necessários para mim? Não. Pelo contrário, eles são muito necessários. Inclusive, eles foram feitos de forma bem memorável, exatamente para eu manter na minha mente e para que eu possa caminhar junto com eles e pensar, poxa, se eu ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar, não se desviará dele. Eu preciso ensinar o meu filho e eu vou saber qual atitude eu devo tomar. Então, somente tendo sabedoria é que eu vou conseguir compreender os provérbios e conseguir colocá-los em prática, praticar esses provérbios nas diversas situações da vida. Então, provérbios não são promessas, mas eles são a maior probabilidade de acontecer e eles são frases curtas que refletem experiências longas, memoráveis que eu preciso ter na minha mente e praticar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, sempre colocando o nosso coração lá atrás e colocando a vontade de Deus lá na frente. Em segundo lugar, Provérbios ele deve ser lido como uma coletânea. Provérbios ele não deve ser lido apenas de uma forma, lendo um versículo isolado, mas ele precisa olhar, por exemplo, o versículo seguinte. Muitas vezes ele vai ser um paralelo, um versículo 22 sendo um paralelo com o versículo 23, ou dois grupos de versículos sendo paralelos ou em comparação com outros dois versículos. Outra coisa, eu preciso ler o livro de Provérbios à luz de todo o Antigo e de todo o Novo Testamento. E também usar o livro de Provérbios para entender os outros textos da Bíblia e olhar para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento como uma forma de ajudar a compreensão do livro de Provérbios. E, na verdade, todos os livros da Bíblia são dessa forma.
Eu não posso olhar para um livro da Bíblia de forma isolada, mas eu preciso entender o seu contexto. E ele faz parte de um livro só. É uma coletânea de livros, mas que faz parte de um livro só, que é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Então, sempre que a nossa mente começar a entrar em um parafuso, assim, poxa, eu não estou entendendo, como é que isso se aplica, como é que isso pode ser verdade? Eu vou olhar para os provérbios que estão ao redor, eu vou olhar para o livro de provérbios como um todo, e eu vou olhar para a Bíblia como um todo, e ver o que a revelação de Deus fala e é bem harmoniosa sobre aquele assunto. Então, essas são as orientações do livro de Provérbios. E pensar sempre que o livro de Provérbios também fala de Cristo. O livro de Provérbios, ele é cristocêntrico, ele coloca Cristo no centro de tudo. Por quê? Porque ele nos apresenta como é o molde ideal de vida, ou seja, ele nos mostra aquele jeitão de Cristo de viver. Ou é como aquelas pulseiras, o que Jesus faria? Ele mostra aquele jeitão, como Cristo agiria em cada situação, e também ele nos mostra que sem Cristo em nossa vida, eu não consigo cumprir todas essas coisas. Por isso, mais uma vez, o livro de Provérbios não é um livro apenas para conhecimento de todas as pessoas na Terra, que todo mundo vai ler como qualquer outro livro e adquirir um conhecimento. Não, o livro de Provérbios ele não está ali para meramente ensinar um conhecimento, mas para ensinar sabedoria, um conhecimento praticável. E esse conhecimento só pode ser praticável quando temos o Espírito Santo no nosso coração, nos impulsionando a cumprir a palavra de Deus. Então, sem o Espírito Santo agindo na nossa vida, conhecimento não vai virar prática, porque o nosso coração ele vai caminhar contrário a isso. Mas com o Espírito Santo guiando e nos encorajando, aí sim cumpriremos a palavra de Deus e cumpriremos aquilo que o livro de Provérbios nos orienta. Não com promessas, mas com probabilidades que nos mostram como é viver uma vida agradável a Deus nas diversas áreas do cotidiano e como é viver uma vida do jeitão de Deus, uma vida com habilidade, com Rockman, uma vida com habilidade que agrada a Deus, que honra a Deus e que glorifica a Deus. Bom, deixa eu terminar aqui. Essa foi a exposição que eu fiz do contexto do livro e eu espero que essas palavras tenham ficado bem claras na nossa mente. Provérbio, sabedoria e temor do Senhor. Principalmente sabedoria, Rockman, e o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Eu preciso admirar a Deus, eu preciso amar a Deus, eu preciso reverenciar, mas eu preciso me aproximar dele. E fazendo isso, eu vou adquirir a sabedoria, a habilidade de viver, o Rockman, e assim viver uma vida agradável a Deus.